É muito comum as pessoas me perguntarem, Renato, como é que você consegue ler um livro de 400 páginas em 2 horas? Eu vou explicar como neste vídeo. Mas antes eu quero que você saiba que nós vivemos um mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia de aprendizagem. De forma que, se você tem todos os dias um volume muito grande de informações chegando até você, seja os livros que você precisa ler, as apostilas, o material que você tem que estudar, os sites que você acessa, os textões que chegam nos grupos de WhatsApp. Se você tem muita informação em pouco tempo, o que você precisa fazer? Não é mudar o seu cérebro, é mudar as estratégias que você utiliza para a aprendizagem. Por isso, neste vídeo, eu preparei 3 dicas da leitura dinâmica para você ler mais rápido e com muito mais qualidade. Vem comigo. Mas antes, me diga uma coisa, qual é o livro que tem influenciado você nos últimos tempos? Por exemplo, eu gosto muito desse livro aqui, Uma Breve História da Humanidade. Esse é um livro de cabeceira que eu gosto de ler, eu gosto de curtir esses textos aqui porque eu gosto de história. E você? Qual é o livro que te influencia, que você está sempre lendo, que você curte? Coloque aqui nos comentários que eu quero olhar um por um e vou deixar um coraçãozinho aí se você comentar. Olha, a velocidade padrão de um leitor é de 90 palavras por minuto. Essa é a velocidade de leitura que nós aprendemos na alfabetização, durante a alfabetização. Essa velocidade de leitura, ela já não acompanha mais a velocidade que nós temos no mundo atual, um mundo de muita informação e pouco tempo, porque acaba se tornando muito grande o volume de informações. Com a leitura dinâmica, eu consigo ler não mais 90, mas até 900 palavras por minuto. Isso significa que um livro como este, de 400 páginas, eu consigo resolver, eu consigo ler esse livro com um bom nível de compreensão e concentração em algo em torno de 2 horas. E como é que você faz isso? São 3 dicas que eu quero deixar aqui para você neste vídeo. Me acompanha. A primeira dica é a percepção visual. Você tem que melhorar a percepção visual, afinal de contas, é através dos olhos que nós registramos cada uma das palavras que estão nesse livro. Nossos olhos enviam essa informação, esse sinal para o nosso cérebro processa essa informação, compara, faz associação com o que existe da memória e é onde você deduz assim, eu estou entendendo este assunto. Quando você olha para uma palavra e não reconhece essa palavra, significa o quê? Que em 250 milissegundos, isso é um espaço de tempo muito curto, você já verificou na tua memória que não existe aquela palavra, então você diz assim, esse texto é um texto difícil. Aliás, qual é a palavra mais difícil que você já estudou aí na tua área, na sua formação, que você conhece? Coloque aqui nos comentários, vamos fazer aqui uma disputa, ver qual é a palavra mais difícil que você já ouviu falar, escreva aqui nos comentários. Bom, e voltando aqui ao nosso texto, então quando você começa a ler um livro, você lê, o sistema de alfabetização que nós aprendemos nos ensinou que nós deveríamos conhecer primeiro as letras, depois pegar cada letra e juntar e formar uma sílaba, e depois essas sílabas juntas formavam uma palavra. Então eu tinha a letra C com a letra A, K, letra S com a letra A, casa. Aí, casa, entendi. Você comparou na memória, a memória de uma casa, você compreendeu. Esse padrão de leitura a gente aprende na alfabetização. E muitos leitores, adultos, marmanjos, eles param por aí, ficam lendo só neste padrãozinho, palavra por palavra. E isso torna uma leitura lenta como a de uma tartaruga. É a leitura comum, é a leitura silábica. Ela é lenta e, como eu disse, não acompanha mais esse mundo que nós vivemos. Você precisa aprender a ampliar a sua visão para que você consiga pegar mais do que uma palavra, 2, 3, 4 palavras ou blocos de palavras. Então, quando a gente faz a leitura dinâmica, o que a gente percebe aqui não é mais uma palavrinha, a gente percebe blocos de palavras, vai dando saltos e percebendo esses blocos de palavras. Com um nível de concentração muito bom, você consegue compreender e acaba entendendo, processando melhor essas informações no seu cérebro. Então essa é a primeira dica, tá? Como segunda dica, você tem que cuidar bem do aparelho através do qual você registra as informações. Sim, eu estou falando dos seus olhos. Muitas vezes a gente não consegue registrar um texto porque a nossa visão não está conseguindo captar. Por exemplo, um local muito escuro. Se o local está muito escuro, você não consegue registrar bem as informações
e, portanto, você tem um cansaço visual, você força mais as suas vistas. Quando você força as suas vistas, o que você faz? Você fica olhando fixamente. E por olhar fixamente você não pisca. Foi feito um estudo em uma universidade americana que provou que olhos secos reduzem a velocidade de leitura. Por isso você precisa, primeiro, providenciar um local bem iluminado. Segundo, providenciar para que a tua visão esteja adequada. Por exemplo, eu, quando preciso ler algo de perto, eu preciso de um óculos. Tá? E aí significa o quê? Que a minha visão precisa ser potencializada. E um outro ponto importante, tá? A lubrificação dos seus olhos. É muito importante você piscar seus olhos uma vez a cada 5 segundos. Esse é o correto, tá? Está usando um tablet, está usando um computador, está fazendo uma leitura, pelo menos a cada 5 segundos você tem que piscar. Você tem que se policiar, tá? Isso daqui você tem que começar a fazer constantemente, ter consciência de que a sua visão está secando, você começa a piscar e aí você se acostuma a piscar constantemente. E a terceira dica importante para você ler dinamicamente, para você ler mais rápido, é a concentração. Entenda uma coisa, eu falei aqui dos olhos, tá? Os olhos fazem o registro, só que a velocidade da leitura está no processamento do cérebro. Guarda isto, tá? A velocidade da leitura está no processamento do cérebro. E um cérebro rápido, ágil, ele implica em ter uma boa memória, uma memória bem abastecida, até porque se você olha para o livro, observa uma palavra e não reconhece essa palavra, significa o quê? Que ela não está na sua memória e isso trava a sua velocidade. Então, um leitor dinâmico, ele lê constantemente, ele lê todos os dias, ele vai criando uma base de conhecimento, uma base de dados, uma memória bem abastecida e quando ele começa a ler outros livros, rapidamente o cérebro vai reconhecendo e ao reconhecer ele processa a informação e ao processar a informação você ganha um entendimento. Então a velocidade da leitura está intimamente ligada também a essa velocidade com que o seu cérebro processa uma informação. Então é muito importante que você tenha um ambiente que não tenha interrupções, onde você consiga fazer uma leitura concentrada, registrar as informações através dos seus olhos e processar corretamente através do seu cérebro. Essas são as 3 dicas aí que eu quero passar sobre leitura dinâmica e tem uma quarta dica aqui, que é um bônus que eu separei para você. Se você quer entender como funciona todo o processo mental durante a leitura e adquirir uma leitura dinâmica, uma leitura mais rápida, mais eficiente e chegar ao ponto de, assim como eu faço, você ler mais de 50 livros por ano, faz o seguinte, aqui na descrição e no primeiro comentário eu vou deixar aqui o link de um vídeo aqui no YouTube, onde eu ensino como eu faço para ler mais de 50 livros por ano, com concentração e com compreensão. São técnicas de leitura dinâmica que eu quero que você experimente, porque você vai gostar muito desse processo em sua vida, já que nós temos muito pouco tempo. E o volume de informações está aumentando cada vez mais, nada melhor do que preparar o nosso cérebro para absorver mais informações. E a leitura dinâmica vai te ajudar muito. Então não deixe de ver agora mesmo, clica aqui na descrição, pega esse vídeo e assista, que eu tenho certeza que você vai gostar. Deixe seu comentário, fala do livro que você está lendo aqui e eu vou deixar aí um coração caprichado para você. Valeu!